E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Rafael Costa e você está no canal onde a gente fala tudo sobre o universo automotivo sem complicação. Aqui tem conteúdo para quem quer entender mais sobre carro, aprender a cuidar melhor do veículo e evitar dor de cabeça na hora da manutenção. Já deixa seu like, se inscreve no canal e assiste o vídeo até o fim, porque sempre tem dica que pode salvar o seu bolso e o seu... Os veículos Renault Duster são equipados com um processador de bordo que monitora o status do circuito elétrico de componentes individuais e o status dos sensores. As falhas críticas são sinalizadas por luzes indicadoras no painel de instrumentos. Um sistema digital integrado permite que determinados componentes sejam testados no modo de teste. Informações completas sobre as falhas existentes podem ser obtidas usando dispositivos móveis externos ou equipamentos de diagnóstico fixos. Autodiagnóstico. Os processadores de bordo de todos os modelos do Renault Duster têm capacidade de modo de teste. Para passar para o modo de autodiagnóstico, uma determinada sequência de operações deve ser executada. Insira a chave na chave de ignição. No painel de instrumentos, pressione e mantenha pressionado o botão de pino nessa posição para redefinir a quilometragem diária. De partida no motor ao mesmo tempo. De partida no motor ao mesmo tempo. Solte o botão somente depois que o modo de teste tiver sido ativado. Isso será indicado pelo movimento intermitente das setas do velocímetro e do tacômetro. O visor do painel de instrumentos mostrará os dados na forma de 4 cartões de informações consecutivos. As informações são alteradas. Pressionando-se brevemente o botão de reinicialização, o índice do sistema digital de bordo é exibido primeiro, o quando pressionado. Novamente, o painel de instrumentos exibirá o modo de teste das luzes de advertência e todos os segmentos não operacionais do visor. Não serão ativados, o quando pressionado uma terceira vez. O visor exibe informações sobre o combustível restante no tanque. No caso de um circuito elétrico danificado, o visor exibe o consumo instantâneo de combustível e exibido, o no quinto toque, e exibida. Uma falha no circuito elétrico dos sensores de nível de óleo, combustível e líquido de arrefecimento, os seguintes símbolos são exibidos. D. Falha no circuito do sensor de consumo de combustível, H. Falha no circuito do sensor de nível de óleo do motor. J. Falha no circuito elétrico do sensor de nível de combustível. T. Falha no circuito elétrico do sensor de temperatura do sistema de arrefecimento do motor. Nesse caso, pode haver um, por exemplo, código JO, no caso de um circuito aberto e um C no caso de um curto-circuito. Várias falhas são exibidas em uma linha. P3500 Circuito do Sistema Eletrônico Antifurto do Bloco do Motor P3501 Erro de comunicação do controle climático P3502 Erro de comunicação do BVA, Cruzeiro, P3503 Erro de comunicação do Abraços P3504 Circuito do Sensor de Pressão do Líquido de Arrefecimento P3505 Erro do Sistema de Combustível P3506 Circuito da Bobina de Ignição do Cilindro N. 1 e N4 em curto-circuito com a terra P3507 circuito da bobina de ignição do cilindro N. 2 e 3 em curto-circuito com a terra mais bate P3517 circuito da lâmpada de advertência do sistema de diagnóstico de bordo P3518 circuito da lâmpada de advertência da temperatura do líquido de arrefecimento em curto-circuito com mais bate P3519 circuito da lâmpada de advertência da temperatura do líquido de arrefecimento em curto-circuito com a terra P3520 circuito da lâmpada de advertência da temperatura do líquido de arrefecimento circuito aberto P3521 circuito da lâmpada de advertência da temperatura do líquido de arrefecimento P3522 circuito de controle da velocidade da marcha lenta fechado em mais bate P3523 circuito do pedal eletrônico circuito aberto P3524 circuito do pedal eletrônico, curto-circuito com mais 12 VP3525 circuito do pedal eletrônico, curto-circuito para o terra P3526 circuito do pedal eletrônico com defeito P3527 circuito do ar-condicionado aberto P3528 circuito do ar-condicionado com curto-circuito para mais 12 VP3529 circuito do ar-condicionado com curto-circuito para o terra P3530 circuito do ar-condicionado com defeito 3500 circuito eletrônico
Antifurto 3501 erro no sistema de climatização 3502 erro de comunicação do BVA, Cruzeiro, 3503 erro de comunicação do Abraços 3504 circuito. Do sensor de pressão do líquido de arrefecimento 3505 erro do sistema de combustível 3506 circuito da bobina de ignição, cilindros no 1IP. 4 curto-circuito com a terra 3507 circuito da bobina de ignição, cilindro 4 3509 erro no circuito da bobina de ignição dos cilindros. No 2 e no 3 3511 circuito de controle do relé de acionamento em curto para o terra 3515 circuito da válvula solenoide de purga do absorvedor em curto para mais bate 3517 circuito da lâmpada de advertência do sistema de diagnóstico de bordo 3518 circuito da lâmpada de advertência da temperatura do líquido de arrefecimento em curto para mais bate 3519 circuito da lâmpada de advertência da temperatura do líquido de arrefecimento em curto para o terra 3520 circuito da lâmpada de advertência da temperatura do líquido de arrefecimento. Aberto o circuito da lâmpada de alarme da temperatura do líquido de arrefecimento 3521 interrupção do circuito da lâmpada de alarme da temperatura do líquido de arrefecimento 3522 circuito de controle da velocidade da marcha lenta fechado para mais bate 3523 circuito do pedal eletrônico aberto 3524 circuito do pedal eletrônico fechado para mais 12V 3525 circuito do pedal eletrônico fechado para o terra 3526 falha no circuito do pedal eletrônico 3527 interrupção do circuito do ar-condicionado 3528 curto-circuito do circuito do ar-condicionado para mais 12V 3529 curto-circuito do circuito do ar-condicionado para o terra. Isto é interessante. Qual e a quantidade de anticongelante necessária no VAS 2101? 3530 Mau funcionamento do circuito de controle climático. Substituição do sensor de velocidade. Como trocar no Renault Duster, Logan Nexia ou Lada Granta, como qualquer outro carro, seja Nexia ou Renault Duster, equipado com um dispositivo que mede sua velocidade. Ele está localizado na caixa de câmbio e, apesar de seu pequeno tamanho, desempenha um papel importante na operação do sistema do carro. Causas de falha do DS. O sensor de velocidade do Granta está localizado em uma posição muito baixa, ao contrário de muitas outras marcas de carros, o que faz com que a causa mais comum de falha do sensor nesse modelo específico de carro seja um dano mecânico. Se água, detritos, pequenas pedras e outros objetos entrarem no alcance do dispositivo, pode ser necessário consertá-lo. Além desse motivo óbvio, há outros detalhes do casamento: desgaste shorts devido a danos no circuito, contaminação. Como entender que o CC está quebrado? O sinal mais óbvio de que hora de substituir o sensor e um código de erro na tela do computador de bordo. Os carros modernos têm autodiagnósticos mais precisos e são capazes de indicar a causa do mau funcionamento com bastante precisão e rapidez. O mau funcionamento do velocímetro é menos informativo, mas indica um mau funcionamento do sistema de medição de velocidade. Mas uma indicação de mau funcionamento em qualquer sistema do veículo pode ser os seguintes sinais: problemas de partida do motor, falhas na marcha lenta, consumo excessivo de combustível. Se o proprietário do carro detectou esses sinais e decidiu que o problema está no sistema de controle de velocidade, a primeira coisa a fazer era voltar-se para a fiação e examiná-la cuidadosamente. Verifique se há danos externos e chame um testador de interrupção de circuito. Substituição do sensor de velocidade no Lada Granta. O velocímetro cai com a transmissão automática 2x4, Renault Duster, L. Anos em Drive 2 Seção, Renault. Isto é interessante. Como saber a data de análise do recurso de cassação? Substituição do sensor do Renault Duster. Remoção do sensor de velocidade da roda dianteira. O sensor de velocidade da roda dianteira e removido para inspeção ou substituição quando são detectadas falhas no abraços e quando a junta de direção é removida. Remova a guarnição do arco da roda dianteira. Veja bem, mas a sorte sorriu para mim e, dessa vez, a verificação permaneceu ligada, a espiral se apagou.
Bem, pelo menos há algo para mostrar. O carro foi levado para a oficina e, no trabalho, levei uma surra. Não fica longe da casa vizinha. Ao meio-dia, recebi uma ligação da concessionária. O PT tem várias telas de teste disponíveis. Em cada modo de teste, os ponteiros se movem ao longo da escala em um determinado intervalo para calibração. Use vaselina para manter as peças unidas. O procedimento a seguir deve ser seguido ao trabalhar com o material da gacheta que está finalizado na posição de trabalho. Usando uma lâmina de barbear e um raspador, remova todo o material antigo da gacheta da superfície de vedação. Localização do sensor de velocidade do Renault Duster reboque em todos os casos, e preferível transportar o veículo em uma plataforma plana ou rebocar com as rodas dianteiras suspensas. Óleo aplicado. O óleo colocado na transmissão automática DP0 durante todo o período de uso. Dispositivo, princípio de operação e variedades de sensores de pressão da transmissão DSG são de dois tipos: discreto, detecta desvios dos modos de operação em relação ao valor definido. Com o sensor de velocidade da transmissão automática do Renault Duster, no qual este o modo de operação, os contatos do sensor são conectados. Se a pressão no local do sensor for menor do que a pressão necessária, os contatos do sensor se abrem e a unidade de controle da transmissão automática recebe um sinal correspondente e envia um comando para aumentar a pressão. Analógico, converte o nível de pressão em um sinal elétrico com o valor correspondente. Os elementos sensíveis desses sensores são capazes de mudar a resistência dependendo do grau de deformação sob pressão. Sensores adicionais para controle da transmissão automática além dos sensores principais conectados diretamente à caixa de câmbio. Sua unidade de controle eletrônico também pode usar informações obtidas de fontes adicionais. Normalmente, são os seguintes sensores: sensor de posição do pedal do acelerador, instalado no pedal do acelerador eletrônico. Isso é necessário para determinar a solicitação de modo atual do driver. Nos responderemos com certeza. O pedido pode estar fora de ordem. Verifiquei a engrenagem do sensor de velocidade. Tudo ok. Não posso brincar e verificar o sensor em si. Os sensores que são indutivos na caixa verificaram o funcionamento, excluindo tudo. A verificação está ligada. O que mais poderia ser a causa eu não sei, já que com o scanner você escaneia a velocidade que você vê no velocímetro zero. Alguém pode me dizer: Júlia, você pode me dar uma dica, por favor? O velocímetro do Renault Logan não funciona. Conserto de carro com as próprias mãos. Há ocasiões em que há uma interrupção na fiação. No caminho para o painel de instrumentos. Encontrar a interrupção no circuito ou a seção que causou a falha pode ser demorado. Você também precisa saber como remover o sensor. Remoção do sensor de velocidade do Renault Logan. Removemos o sensor de velocidade para substituição e ao desmontar a caixa de câmbio. Trata-se de um curto-circuito nos fios do magneto e do velocímetro, ou o sensor de velocidade falhou. Se o velocímetro parou de funcionar após qualquer manipulação com a acústica padrão, provavelmente há um problema. Em caso de observações sobre o trabalho realizado, o carro em garantia é transferido para um serviço adicional fora da fila geral. Mau funcionamento do sensor de velocidade. Isto é interessante. O que preciso fazer para ligar o carro? O primeiro problema pode ser eliminado de forma independente, se você trocar o próprio sensor de velocidade. Os especialistas não o aconselham a consertar esse erro por conta própria, se você não tiver certas habilidades para realizar esse trabalho. Nesse caso, entre em contato com serviços especializados. Curto-circuito nos cabos. O velocímetro pode funcionar incorretamente ou não funcionar devido a um curto-circuito nos cabos do rádio. Houve um curto-circuito no fio do sistema estéreo e o chip derreteu. O problema é que os fios passam primeiro pelo sistema estéreo e depois vão para o painel de instrumentos. Os fabricantes criaram esse sistema para que o motorista tivesse a oportunidade de ajustar automaticamente o volume do rádio, dependendo da situação na estrada. Deve-se observar aqui que esse problema com os cabos existe somente nas versões mais antigas dos carros que foram produzidas antes da remodelação. As versões mais recentes não têm esse motivo.
Se o sistema estéreo não for instalado corretamente, os fios da tela podem ser cortados ou danificados. Isso causa problemas. Para corrigir essa situação, você precisa remover o sistema estéreo e conectar os dois fios verdes. Se isso não ajudar, o problema pode estar no rastreador de velocidade. A transmissão da barra, que é feita de plástico, também pode estar danificada. Mas você não pode consertar esses problemas por conta própria. O sensor de velocidade Logan é composto por peças com dois tipos de arranjo de contato, para saber de qual deles você precisa, e necessário inicialmente desmontar o sensor e verificá-lo. MR. O código do sensor de velocidade não é adequado para todos. Vale a pena observar que o preço dos componentes do fabricante do carro é bastante alto. Nesse sentido, os mestres aconselham a escolha de peças de reposição romenas, cujo custo é menor. Você também pode usar componentes coreanos. Mas você deve estar preparado para o fato de que eles não poderão durar muito tempo. O sensor em si está localizado no compartimento do motor, na caixa de câmbio. Para trocá-lo, você precisa fazer o seguinte: substituição do acionamento do velocímetro do Renault Logan. Pré-requisitos: encontrar a interrupção no circuito ou na seção que causou a falha pode ser demorado. Esse problema também é comum. A causa pode ser uma queda de tensão de curto prazo na rede de bordo ou a falha de qualquer elemento elétrico do painel de instrumentos responsável pelo velocímetro. Se, juntamente com o velocímetro, outros dispositivos do carro falharam ou vários fusíveis queimaram, é provável que o problema não esteja no sensor, mas no painel de instrumentos. Em conclusão, o sensor de velocidade do Renault Duster desempenha um papel crucial no funcionamento do veículo, garantindo precisão nas informações de velocidade e contribuindo para a segurança e eficiência da condução. Manter esse componente em boas condições é essencial para evitar problemas e garantir uma experiência de direção tranquila. Se você notar qualquer anomalia, não hesite em procurar um profissional qualificado para realizar a manutenção necessária. Agradecemos por assistir e até o próximo vídeo.